bem-vindos. Um momento muito especial aqui na nossa Naturaltech, versão 15. É um prazer enorme estar nesse evento com pessoas tão afinizadas com essa proposta de uma qualidade de vida, essa conexão aqui do tapete verde com os orgânicos, essa conexão com a agricultura orgânica, a agricultura familiar, todos esses seres que se esforçam para nos fornecer alimentos de verdade. Então, é muito bom estar aqui e estar encontrando com todos esses seres que estão, de alguma forma, cada dia maior número e mais, enfim, felizes de estar seguindo esse caminho, né? De encontrar mais alianças, mais cumplicidade, mais fios dourados para fazer. Esse é o lugar, é um momento muito mágico. Esse fim de semana foi maravilhoso. E hoje é um dia mais especial ainda, porque nós estamos aqui com a Karen Primavesi, que é uma psiconeuropedagoga, né? Porque ela acabou de fazer uma formação e ficou mais bombada ainda, né, com o que ela propõe a fazer. É autora de um livro muito querido, muito importante e muito atual, que é o Déficit de Atenção Tem Solução, que é um livro autobiográfico, né? Porque você conta a história da experiência dela com uma filha que veio ou nasceu, eu não sei, mas com déficit de atenção, uma dificuldade muito grande de aprendizado, de concentração de atenção. E é muito comum, quando temos um filho que tem aí alguma diferença do esperado, as pessoas quererem medicamentalizar, dizer que não tem cura, etc. E a Karen, com a mãe que ela tinha, né? Infelizmente a Ana já não está conosco em corpo, mas está em alma e espírito. E aí elas duas não acreditaram nesse diagnóstico e realmente fizeram coisas incríveis que estão relatadas aqui. E hoje essa linda é médica e poliglota, imagina. Então a Karen vai conversar hoje conosco sobre o quanto a alimentação orgânica foi um diferencial nessa experiência de vida fortíssima e também como ela faz 40 anos que ela lida com crianças, ela tem uma escola Waldorf e ela lida diariamente com crianças, com educação e tal. Então ela escolheu um assunto maravilhoso que tem tudo a ver com uma alimentação mais orgânica, que é orgânicos, movimento e aprendizagem. Gente, quando eu li esse texto que ela postou no Instagram, eu falei, Karen, você tem que colocar esse texto no novo livro, né, que é o Crianças Bora Comer, que vai nascer no dia 26 de junho. E também, por favor, estar aqui na Naturaltech compartilhando isso conosco. Então, gente, por favor, abram as pernas para escutar, porque o Mário Baldani falava isso, que quando nós queremos aprender, nós temos que estar abertos para escutar e para aprender. E aí ele falava, não cruza as pernas, viu, Bruno? Não cruza as pernas, não cruza os braços, porque você não deixa o conhecimento entrar. E o que a Karen vai falar é para, nossa, absorver e integrar no nosso coração. Bem-vinda, Karen. Tá, muito obrigada pela apresentação. E então eu trabalho há 40 anos já com educação. E como a Conceição falou, minha filha do meio, ela teve muitos problemas de aprendizado, de memorização, de déficit de atenção. E ela não era hiperativa, ela era hipoativa, ela era muito lenta para fazer as coisas, né? E aí a minha mãe, ela falou, não, vamos adubar o cérebro dela, que ela vai ficar boa. E foi, só que ela sabia qual era o adubo para dar, né? Porque a escola havia me chamado para retirá-la da escola para colocar numa escola especial. E aí, como a Conceição falou, com o adubo que ela recebeu, ela transpôs tudo, ficou ótima. Hoje ela é médica, fala 5 idiomas, então superou tudo. Mas então simplesmente foi essa adubação. E se nós formos pensar daquele óvulo fecundado, como que virou uma pessoa inteira? Simplesmente por nutrientes. Nós somos nutrientes dependentes. Então, e quem vai nos dar esses nutrientes?
são as plantas. Nós somos planta dependentes, então nós dependemos totalmente das plantas. E a planta, ela retira os nutrientes do solo. Então, se o solo estiver sadio, ele vai dar os nutrientes que ela precisa. Cada planta precisa de um X nutrientes. Uma planta saudável, ela tem 45 macro e microelementos. Ela, com traços de elementos, ela chega a ter 70, 80 elementos. E nós precisamos diariamente de 90 elementos químicos, com as gorduras, vitaminas e minerais. E então, se nós comermos uma planta que realmente é saudável e um prato colorido, com certeza eu vou obter esses 90 elementos que eu preciso diariamente. Porque só aqueles que são absorvidos com gordura que a gente faz depósito, os outros a gente não faz depósito. Então eu preciso todo dia estar comendo saudável. Agora, o que é essa planta saudável? Uma planta que recebeu um ataque de pragas, ela já não tem mais os nutrientes que a gente precisa. Então, eu estou comendo já... alguma coisa tem, mas eu estou comendo praticamente palha. Estou só matando a fome, mas não estou me nutrindo. Então, é uma deficiência nutricional. E as pessoas colocam veneno para matar essas pragas, em vez de corrigir e ver o que está faltando para a planta poder ficar saudável de novo. E esse veneno, então, dá mais toxicidade. A gente sabe que as doenças, em geral, tanto físicas ou mentais, elas dependem de nutrientes, elas dependem da toxicidade, tem que ser sem tóxicos, e também da parte emocional. A parte emocional também ela é influenciada pela nutrição saudável. Então, não tem como a gente ficar nem saudável, nem ter um aprendizado saudável física ou mesmo mentalmente, depressão, qualquer outra coisa, porque quem faz, por exemplo, na depressão a gente tem muita falta de serotonina, que no caso também depende das bactérias do intestino, e que a alimentação saudável é que vai me proporcionar tudo isso. Então, não tem assim uma vida saudável e de qualidade se eu não tiver uma alimentação saudável. Não adianta simplesmente, tem muitas pessoas que matam as pragas com controle biológico, eles põem lá umas joaninhas, ou então com veneno, eles falam que é não tóxico, né, com calda bordaleza, alguma coisa, mas a planta teve o ataque. Se ela teve o ataque, ela é deficiente em nutrientes, ela já não nutre mais como ela deveria nutrir. Agora, para uma aprendizagem, lógico, eu preciso de uma alimentação saudável, mas eu preciso ter a parte emocional em ordem. Eu tenho que saber que eu tenho um lugar em que eu pertenço, que gostam de mim, que eu sou valoroso. E preciso ter movimento. O movimento é extremamente importante. O sono antes da meia-noite é que a gente produz vários hormônios que são necessários. Os depois da meia-noite já não é a mesma coisa. Então, quanto mais cedo for dormir, melhor vai ser a aprendizagem. E hoje, então, a gente vai falar do movimento. O cérebro em si, ele existe por causa do movimento. Por exemplo, quem é estático, tudo que for estático não tem sistema nervoso. Uma planta não tem sistema nervoso, porque ela não se mexe. Então, no momento que nós também não nos mexemos, o nosso sistema nervoso não tem por que existir. O corpo não vai gastar energia com algo que ele não usa. Então, o movimento é extremamente importante e cada movimento que nós fazemos, o cérebro vai se reestruturando, ele se reorganiza. E o que vem a ser, por exemplo, a criança quando ela nasce, ela tem 86 bilhões de neurônios e a memória fica nas ligações entre os neurônios, nas sinapses. Então, e quem faz essas sinapses, principalmente o movimento, tem uma grande influência. Cada movimento diferente faz um caminho diferente, faz um caminho novo no cérebro.
Então, por exemplo, se a criança vai subir numa escada de cordinha que está presa em cima e embaixo, ela sente alguma coisa, porque é pela emoção que a gente faz as sinapses. Ela faz um caminho. Se ela sobe numa escada de cordinha só presa em cima, embaixo não, ela já faz um outro caminho. Então, para cada movimento diferente, passa por um túnel, sobe numa árvore, anda de carrinho, então pula no sofá. Qualquer movimento que ela faz, ela já está fazendo um novo caminho. E o cérebro, ele sempre vai procurar o caminho mais curto, porque ele quer economia de energia. E quanto mais caminhos, quanto maior for essa rede neural, maior vai ser a inteligência, né, entre aspas, dessa pessoa. Porque ela tem como fazer, tirar conclusões mais rápido. O que é a inteligência? Eu consegui tirar uma conclusão rápida daquilo que eu estou vendo. Então, se eu tenho poucos caminhos, se eu fiz poucas trilhas, o que acontece? Que nem um mapa de cidade. Tem um parque, então eu dou a volta no parque, eu chego lá. Demora um pouquinho, mas chego. Se eu não tiver, eu faço pão, 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 cheguei lá. Nossa, aquela pessoa é mais inteligente, ela tirou a conclusão mais rápido. Simplesmente ela fez uma rede neural bem mais ampla. E então, cada movimento diferente vai fazendo caminhos novos. E a criança, quando ela nasce, ela precisa ser autora da vida dela. Não é ficar olhando os outros fazerem, ou só ficar parado olhando. Porque aí eu não faço. Principalmente assim, a estrutura do cérebro é formada principalmente até quando cai o primeiro dente de leite. Então, ali, se a criança, por conta, ela já se mexe. Por conta, ela está subindo aqui, pula aqui, corre para lá. Agora, se eu colocar alguma coisa eletrônica, ela fica ali parada. Então, o que acontece no eletrônico? No eletrônico, eu estou vendo algo no plano. Então, em 2 dimensões. E se eu estou fazendo alguma coisa, se eu estou me mexendo, eu estou fazendo em 3 dimensões. E mais tarde, para eu entender o mundo, eu vou precisar saber ler 3 dimensões. E 2 dimensões não lê 3 dimensões. Então, a criança, praticamente esses eletrônicos para criança até 7 anos é muito perigoso. Né? Então, deveria ser uma coisa bem... Uma observação, Karen. Eu não sei, aqui nós já temos uma certa idade, somos bem joviais e sábias, né? Mas... na minha época, o jogo que mais se jogava na escola era o... Amarelinha? Não, jogar bola e queimar. A queimada. Ah, sim, a queimada. Queimada, isso. E é muito divertida essa brincadeira, porque você tem que ter a tridimensionalidade para saber a força e quem você vai alcançar. E hoje em dia as crianças não conseguem brincar de queimada porque elas perderam essa visão da profundidade. A queimada precisa da profundidade para você dimensionar a força. E você tem que jogar, porque quando chega na hora de você ser queimado, você vai lá para o fundo. Então você tem que ter a força em função dessa profundidade. E hoje em dia as crianças não estão conseguindo jogar queimada porque elas estão tão nos eletrônicos que elas vão perdendo essa tridimensionalidade. E você sabe que outro dia eu estava falando com o professor de física, então isso aqui tudo vai implicando mais tarde, a pessoa na hora não enxerga, esse que é o problema, a mesma coisa dos venenos. Hoje eu comi envenenado e não me aconteceu nada. Não aconteceu nada, mas vai acontecer, porque você não está conseguindo se formar. A criança tem que ser uma pessoa que não recebeu, principalmente no começo da vida, se ela não recebeu os nutrientes para a formação, depois a formação já passou. Daí é só uma manutenção, mas ali ela já está defeituosa. Ela já vai estar sempre correndo atrás, mas nunca vai conseguir ficar com aquela saudade. Os pais, né? Os pais estão correndo atrás. Mas um professor de física, ele falou que ele foi explicar a energia potencial, quer dizer que você está em cima de um escorregador, aí você começa a escorregar, se transforma em energia cinética. E a turma da classe ficou olhando para ele assim, atônito. E ele falou assim, vocês nunca escorregaram? Aí numa turma de 30 alunos, 18 nunca tinham escorregado. Então eles não conseguiam nem entender, porque a gente precisa
ter feito um dia para poder saber como que aquilo é, e eles não conseguiam entender. Então, hoje falei com um professor diretor de uma escola grande, com 2.000 alunos, e falou assim, o que acontece? 10% antigamente não entendia física, 90% entendia, normal. Hoje inverteu, 90% não entende e 10% só entende. Eles não brincaram, eles não se movimentaram. Hoje em dia o moderno é ficar sem se mexer. A física, Karen, eu sou química, né? Então quem é químico tem que estudar física, físico-químico. A física é uma ciência de abstração. Então, quem não viveu tudo isso não tem capacidade de abstrair e encontrar as soluções. E você falou da inteligência, né? Eu vou falar uma outra frase que diz a mesma coisa que você. A inteligência é a capacidade de encontrar em menor tempo a melhor solução. E isso só quem tem rede neuronal é que consegue chegar nesse lugar. E nós hoje estamos com muita dificuldade de fazer escolhas e de encontrar a solução para desafios pequenos, médios e grandes da nossa vida. Exatamente. E também aparece muito para consulta, para mim, assim, déficit do processamento sensorial. Então, o que é isso? Porque o Piaget já fala que no começo de vida a criança passa sensório-motora, do 0 aos 2, ele considera a gente exclusivamente sensório-motor. Quer dizer que a gente entende o mundo, a gente apreende o mundo pelas sensações, pelos 5 sentidos, e motor. Eu tenho que me mexer. Pode ver que o nenê no berço, ele já mexe com as perninhas, depois ele rola, depois, então vai rastejando. E tem um neurocientista... acho que é americano, não sei se é americano, eu acho que é americano ou canadense, o Fay, ele mostra, ele simplesmente gravou, assim, quando a criança está mexendo com as perninhas, o cérebro dela. Depois, quando ela começa a rolar, o cérebro já vai se reestruturando, ele já vai se reorganizando. Depois a criança começa a rastejar. Então ele fez toda essa sequência até a criança andar e foi mostrando como o cérebro vai se alterando. O movimento, a criança por si só, ela se mexe, ela sabe o que é bom para ela. E aí, então, esse déficit do processamento sensorial, quando a criança está na escola, ela não aprende. Então, faz 1000 exames e não detecta nada, detecta isso daí. Foi aquela criança que ela não fez, ela não brincou, ela não sabe se ela vai subir no murinho, se ela pula, ela abre as pernas, ela aumenta o centro de gravidade, se ela vai brincar com barro, se ela pisa com o pé inteiro ou com a ponta do pé. Ela não teve essas experiências. Então, o que eles mandam fazer? Eles vão fazer terapia ocupacional. A terapia ocupacional, o que é isso? É subir numa escada de cordinha, é passar por um túnel, é balançar. Tudo aquilo que ela deveria ter feito no mínimo 4 horas por dia, eles fazem 1 ou 2 vezes por semana. Aí vem a mãe e fala assim, mas não está adiantando muito. Claro, como é que você vai recuperar alguma coisa que deveria ter sido e agora em 1 hora ou 2 por semana? Então, assim, o movimento a gente despreza muito, mas sem movimento a gente não aprende, não tem como. Quer dizer que eu preciso da alimentação, mas eu preciso me movimentar também, senão não vai ter esse aprendizado. E tudo isso que a Karen está falando, lógico, ela está direcionando para a criança que está crescendo, desenvolvendo. A escola dela é uma escola Waldorf. Mas mesmo com adolescente. Põe um adolescente que não se mexe. É isso que eu vou falar. Ela está falando bem disso, mas, na verdade, ela está falando para todas as idades. Se você não teve quando criança, vai ter que correr atrás e recuperar em algum percentual. Mas eu acho que essa recuperação depende muito da tua consciência e da tua intenção. Lógico, uma assessoria ajuda, mas o movimento que nós estamos falando são movimentos com a vida, é você com o teu corpo. Ir para um Pilates é bom? Mas na verdade é você, o Pilates você vai 1 vez por semana, 2 vezes por semana. O que a Karen está propondo é um movimento e o aprendizado da nossa vida, não é isso, Karen? É da nossa vida e assim, até, por exemplo, quem se movimenta, quem faz exercício, dificilmente ou não tem Alzheimer, porque Alzheimer é uma pessoa que já parou, né? O primeiro animal que teve
um sistema nervoso. O sistema nervoso só surgiu por causa do movimento. Então, foi a assídia, que é um animal do mar, e até a adolescência, esse animal nada. Depois, quando ele chega à vida de adulto, ele se fixa em uma rocha, uma pedra, e na hora que ele se fixa, para de se mexer, ele mesmo fagocita o sistema nervoso, porque não precisa mais de sistema nervoso. Então, aquela pessoa que se aposenta e fica lá no sofazinho olhando televisão, o sistema nervoso se vai, né? Então, ele tem que se mexer, é obrigatório se mexer. Então, a vida inteira a gente tem que se mexer. E aí, o aprendizado também, né? Porque a gente trabalha com aprendizado, então... Mas aí linka com a palestra que eu dei hoje cedo, que para nós sermos pilha alcalina, ou seja, temos bastante energia, para não ter medo de fazer novos movimentos. Eu vou todo dia por esse caminho, todo dia ela faz tudo sempre igual. Gente, isso não é vida, isso é mesmice, é zumbi. A ideia é você, um dia escova os dentes de um jeito, outro dia você vai por um caminho, outro dia você vai pelo outro, e se diverte, porque esse movimento e aprendizagem da criança, ela está se divertindo. Sim. Ela está brincando. E por que nós adultos não podemos fazer a mesma coisa? Se divertir com os nossos erros, com os nossos fracassos, com os nossas gafes, mas e também com os nossos sucessos, com os nossos sonhos, com os nossos talentos. Mas para isso você tem que ter energia. E aí voltamos para os orgânicos, né, Karen? Exatamente. Como que eu vou ter essa energia? É com os orgânicos. Não adianta se eu tomar... vou tomar um suplemento. Só que tem uma coisa, esses minerais que a gente precisa, esses 90, eles trabalham em rede. Então, por exemplo, o cálcio. Eu posso tomar cálcio, mas se eu não tiver o magnésio, o manganês, o fósforo, o boro, a vitamina K2, a vitamina D, ele não pega, eu não absorvo, vai tudo fora na urina. Não assimila. Então, agora, se eu fizer um prato colorido com todos os... Aí eu vou ter todos, eu vou ter numa proporção certa e aí eu vou absorver todos. Então, assim, não adianta só a suplementação... Se for uma coisa muito aguda, claro, né? Eu estou lá com uma anemia muito forte, mesmo com a anemia muito forte, se eu não tiver o cobalto, eu não absorvo o ferro que eu vou tomar na suplementação. E então também tem esse. Então, assim, a alimentação saudável, saudável é aquela que não teve ataque de pragas, né? Porque mesmo matando a praga com outro método, a planta já está deficiente em nutrientes. Então, eu não estou comendo algo que me nutre. Mas aquele alimento, assim, um prato colorido, eu vou ter todos os nutrientes que eu preciso. Então, aí limão, vou ter. E limão. Porque eu falei na palestra hoje cedo. Que alcaliniza, né? Existem algumas moléculas que são especiais em comunicar reinos. Então, mineral é reino mineral, né? E orgânico é orgânico, mas o ácido cítrico, o ácido málico, o ácido ascórbico, o ácido fítico são do reino orgânico. Nós produzimos e nós conseguimos assimilar eles facilmente. Mas qual é a proposta deles? Fazer uma comunicação entre reinos. Então, eu consumo um alimento que é rico em mineral, se eu tiver o ácido cítrico, o ácido málico, o ácido ascórbico, que também tem a vitamina K, eu vou conseguir assimilar muito mais. Então, uma pessoa que está anêmica, ela quer comer beterraba, ela quer comer rama. Se for com um limão ou com uma maçã, vai assimilar muito mais. Por quê? Porque são moléculas que fazem essa comunicação entre os reinos, assim como a nossa microbiota, que está no solo. Então, as pessoas querem fazer asepsia de tudo, e não é essa a ideia. Não estamos falando de não higiene, não estamos falando de insegurança alimentar. Mas a criança que brinca no barro, que brinca na lama, que interage mesmo com a natureza, ela também pega esses micro-organismos que também são comunicadores entre reinos. E aí a imunidade, que nem meu marido é médico, falou assim, olha, quem vai pegar o Covid, quem pegar essas coisas, é quem tem imunidade baixa. Não adianta ficar fazendo isso, aquilo. É simplesmente deixar o sistema imune funcionar e ter. E como é que eu vou ter isso? Eu preciso ter o mundo as bactérias no intestino em ordem. Como é que eu vou ter? Com veneno, não, porque o veneno já é antibio, né? Então, ele destrói todas as bactérias boas do intestino. Então, eu não vou ter imunidade boa. Eu preciso ter
Então, a alimentação, se eu simplesmente ficar certinha, sempre na alimentação orgânica, eu vou ter essa imunidade. Não preciso ficar com medo de pegar isso ou aquilo. Não pega. E o que é legal da alimentação orgânica é que é uma alimentação locavorista. Porque o orgânico, ele dá no momento certo, na estação certa, no bioma certo. Isso, exatamente. Então, se você consome o que está na época, você já vai ter uma alimentação biodiversa. Porque tem gente que quer comer tomate o ano inteiro, mas tomate o ano inteiro só com 33 pulverizações. Porque o tomate normal, orgânico, ele não dá o ano inteiro, assim como a alface não dá o ano inteiro. Então, é muito interessante que quando você entra nesse universo, a própria inteligência, né, da natureza já te coloca diante daquilo que você mais precisa. Eu lembro que às vezes eu chegava de viagem, eu adoro manga, e aí eu ia para o hortifruti comprar manga, e eu voltava para casa e não tinha comprado manga. Eu falava, gente, que loucura, mas eu tinha comprado caju. E aí o caju olhava para mim e falava, você está precisando de caju, sinto muito. Então é muito lindo que o orgânico é isso, é orgânico, ele funciona junto com você, funciona junto com o bioma, funciona junto com a sua cultura e funciona junto com a agricultura familiar, que ele gasta muito menos energia para produzir um alimento que está na época. Então é por isso que a agricultura agroecológica, a biodinâmica, a permacultura, a cultura orgânica, elas são assim. Elas dão, aí o pessoal do CSA fala, mas não veio berinjela. Não está dando berinjela agora, então não é hora de você comer berinjela, não é assim? E o interessante é que a natureza faz assim tão perfeito, que a gente tem que consumir aquilo que nasce num raio, dizem que de 50 quilômetros de onde a gente mora, porque é aquilo que a gente precisa, né? Então, assim, por exemplo, a medicina oriental, ela se baseia em Yang e Yin, então os dois têm que estar em equilíbrio, né? Então, por exemplo, num clima muito frio, que é um clima bastante Yin, as frutas são só Yang. Então, por exemplo, na Europa, eles têm mais as frutinhas pequenas, porque elas são Yang, para complementar o clima que eles têm. Aqui a gente tem um clima Yang, então as frutas têm que ser Yin, né? Não, então aí a gente já tem as frutas maiores, né? Então, assim, o local onde a gente mora, o clima que a gente mora, o solo que a gente mora, é aquele lá, é daquilo que a gente tem que comer. É o nosso ecossistema. Assim, ninguém aqui está sendo xenofóbico de não querer comer o que é importado. Se você está lá em Portugal, coma castanha, gente. Você está no lugar que você estiver, aproveita, né? E gandaia com aquilo que tem à sua volta. Mas eu não vejo sentido nós que vivemos num clima tropical, altura do mar, tá certo? Com clima quente, ficar comendo quinua. Quinua é dos Andes, é lugar frio, alto, rarefeito, não faz sentido. Faria sentido se tivesse uma quinua adaptada ao nosso clima, que não conseguiram até hoje. Né? Então, sem ser xenofóbico, mas valorizando aquilo que está à nossa volta. E até engraçado que as pessoas deixam de comer o que está sendo produzido à sua volta para comprar algo que vem, por exemplo, dos Andes. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou tirando a prosperidade do agricultor que está à minha volta, fazendo um tratamento incrível com o nosso lençol freático, nossos rios, matas ciliares, nossos insetos, nossa fauna. Ele está cuidando de tudo, porque um tomate orgânico não cuida só do tomate, cuida do microsistema, do ecossistema. Então, eu estou tirando a prosperidade da agricultura familiar, que é local e que é a que tem mais a me oferecer, e estou comprando a quinua do povo dos Andes, que precisa de quinua, mas ele não encontra quinua, porque toda quinua que é produzida é exportada para nós tupiniquins. Né? Olha que louco isso. A mesma coisa, eu quero castanha do Pará. Não consigo castanha do Pará, porque toda castanha do Pará é exportada. Só que a castanha do Pará aqui, que nós precisamos para nos enriquecer de silênio e de uma gordura muito bacana, nós não conseguimos. Então, a globalização, ela complicou muito a saúde do planeta, sabe? Em todos os aspectos, e principalmente da saúde. Aí eu estava falando isso com uma pessoa, ela falou assim, mas eu amo quinua, então aprende a amar outra coisa que te faça bem. E ama o povo dos Andes, porque eles merecem comer a quinua, porque eles precisam.
E quanto mais as pessoas comerem só orgânicos, porque um problema que muitos acham que é perfumaria, porque eles estão comendo, por exemplo, envenenado e não aconteceu nada, mas não aconteceu nada agora. Porque eles fizeram uma experiência, por exemplo, com os ratinhos na França e deram microdoses de veneno na comida deles e deram produtos envenenados. E esses ratinhos, no primeiro mês, continuaram com a energia deles, não tinham problemas nenhum. No segundo mês também não apareceu nada, no terceiro mês também não. Só que no quarto mês aí apareceu um câncer aqui, outro câncer ali, outro câncer ali. E aí eles se degringolaram. E conosco é a mesma coisa. Se um rato vive, digamos, uma média de 2 anos, o ser humano, vamos fazer uma média de 80 anos, quer dizer que a gente vive 40 anos mais que um rato? 40 vezes mais. Então, assim, se no quarto mês aconteceu, aí devido ao acontecimento do veneno, para nós 4 vezes 40, 160 meses. Em 160 meses, que dá o quê? 5 anos. Não, 10 anos é 120. Não, então, 14 anos, 15 anos, se a pessoa estava saudável, vai aparecer um câncer aqui, uma esclerose múltipla, sei lá, um Alzheimer, e aí ela não vai ligar que é com a alimentação que ela teve. Não é assim. Ele começou há tanto tempo atrás. Isso se a pessoa estava bem saudável, senão aparece antes, né? Sim. Então, é uma coisa assim que a gente tem que pensar nos resultados que eles vão tendo ao longo dos anos. E para o aprendizado é péssimo, né? Então, se comeu orgânico, se comeu essas gorduras trans, envenenados e tudo, olha, esquece que vai ter problemas na escola, aí tem aula disso, aula particular daquilo, faz tratamento daquilo, que tudo, na verdade, não está tratando a causa, né? Sim. E tem um estudo de um médico japonês que ele fala que é uma pesquisa no Japão, mas digamos que uma criança de 3 anos já consumiu todo o agrotóxico que normalmente um adulto teria o direito de consumir ao longo de toda a sua vida. Ou seja, imagina como é o organismo de uma criança de 3 anos que só vai ter o seu sistema digestório pronto aos 6 anos. Ela ainda nem completou a formação do seu sistema digestório e ela já foi bombardeada por uma quantidade de agrotóxico que ela poderia consumir ao longo de toda a sua vida. Gente, isso é uma crueldade, né? Então, assim, eu digo muito, se você não quer mudar por você, muda pelos seus filhos, muda pelas crianças que te cercam, pelos seus alunos, porque eu já fui em escola propondo coisas legais e a diretora não aceitou. Por quê? Porque ela não é competente de fazer essa mudança. Então, ela não ama os seus alunos. Desculpa, sinto muito, eu uso muito a logística e a estatística. E aí, o que acontece? A criança não é formada, porque a formação, o sistema nervoso também, 90% do sistema nervoso se forma até quando cai o primeiro dente de leite. E tudo está se formando, o intestino, o pulmão, tudo, o fígado, e aí não tá se formando. Então, daí a vida inteira vai ter problemas naqueles órgãos, né? Porque na formação não conseguiu fazer o que tinha que fazer. O bom é que quando a gente vai nas feiras orgânicas, tem muita mãe com criança pequena. Tem isso é uma coisa boa, viu? Porque eles já estão mais conscientes disso, Eu sempre fico preocupada quando nós falamos isso, que parece um ato de terrorismo, né? Nossa, vou sair daqui assustada. Mas, gente, nós precisamos de receber uma injeção na veia de realidade. Porque o mimimi de falar, orgânico é caro, orgânico não tem na minha cidade. Você é co-criador da sua realidade. Enquanto você fica, é caro, enquanto você fica nesse mimimi, é um mimimi. Eu sei que as pessoas de baixo poder aquisitivo, porque o nosso país tem uma desigualdade social imensa, não é só culpa nossa, é culpa também de quem nós elegemos, etc, etc. Mas como que nós podemos mudar? Indo para Brasília ser presidente? Não, nem quero ir para Brasília. Só se for com um avião de agrotóxico, passando em cima do Senado, da Câmara e tal. Aqueles agrotóxicos assim, que não matam o ratinho em 4 meses, mas em 1 mês, sabe? Mas eu não posso fazer isso, porque isso é um ato bélico. Mas eu posso todo dia fazer ações que fortalecem o meu caráter, que fortalecem
toda o que me cerca, principalmente a minha família, os meus amigos e tudo mais. Então, o caráter ele é formado por pequenas ações que nós fazemos inúmeras vezes ao longo do dia. Então, só o fato, é uma coisa que eu falo muito, sabe, Karen? Só o fato, você chega no supermercado, quando passa o produto no caixa, você fala assim, não dá para fazer 3 por 10? Você faz isso no caixa do supermercado? Mas na feira dos orgânicos eu canso de ver. Faz esse daqui 3 por 10? Cara, sacanagem. Você pode até não comprar. Eu não tenho dinheiro, eu acho que está caro, não compra. Mas eu acho ofensivo chegar para o agricultor e falar isso. Você não faz isso com o poder econômico do Carrefour, né? Desses grandes poderes, né, do agronegócio. Mas com o agricultor que, olha, eu já paguei bateria para agricultor, eu já ajudei a comprar pneu para agricultor, eles mal têm um carro, sabe? E aí você diz, faz 3 por 10? Não, gente, nunca mais façam isso. Isso é falha de caráter. Se você não tiver o dinheiro, não compra. Mas não fala isso. Ou então você fala, eu te ajudo a carregar o carro, eu te ajudo a fazer alguma coisa. E se ele quiser te dar alguma coisa, aí tudo bem. Foi um escambo gostoso, divertido. Mas é isso. Nós somos co-criadores dessa diferença social, dessa exclusão social. E mais que isso, os filhos dos agricultores não querem ser agricultores. Por quê? Porque os pais acham muito difícil a vida de agricultor. Só que o médico você visita uma vez por ano. O advogado sabe lá quando você vai usar. Mas a comida você tem que comer todo dia, 3 vezes por dia. Então, quem nós deveríamos dizer doutor seria o agricultor. Desculpa, mas eu tenho que falar. Não, e a nossa vida depende exclusivamente do que o agricultor plantou. Né? O Lincoln falou já em 1860, ele falou assim, destruam as cidades e conservem os campos. E a cidade se reconstrói. Mas destruam os campos. A cidade depende totalmente do campo, inteiramente. Então, às vezes eles falam, porque o agricultor é grosso, o agricultor não é fino. A nossa vida depende dele. Ele que é o nosso salvador, né? A gente depende dele. Então, é a profissão mais importante que nós temos é a do agricultor. E eu acho que podemos fazer, diante desse cenário, não falar para o pai, não, incentiva seu filho a ser agricultor. Não, é incentivar que esses filhos venham mesmo para o urbano fazer faculdade, fazer formação, fazer pós-graduação, fazer especialização. Aí eles voltam para o campo, amando os pais, amando a natureza, porque viver na cidade não é coisa fácil, tá? E aí eles voltam para o campo com vontade de dormir na rede, de pular no rio e de ajudar os pais com tudo que eles aprenderam. Então, assim, não tem nada de errado o filho do agricultor, ou o próprio agricultor que tem mais idade, vir na cidade, aprender coisas, viajar, gandaiar, e nós irmos para o campo, plantar, colher. Os israelenses fazem muito isso, eu não sei se ainda fazem, de mandar os filhos para o kibbutz, e aí lá eles plantam, eles colhem, eles cozinham, eles ralam, e voltam para suas famílias felizes da vida, porque cresceram como cidadãos, né? E no Japão também, eles têm, quando a pessoa está com déficit de atenção, com depressão, vários problemas desse jeito, eles vão ter que trabalhar, a prescrição médica é trabalhar em horta até eles ficarem bons. Então, eles têm que ajudar na horta e eles têm alta, quando aí eles até trabalham até terem alta, porque eles saram só de trabalhar com a natureza, né? E o agricultor, quanto mais pessoas pensarem em consumir orgânico sem veneno, eles estão não só se ajudando, mas mais agricultores vão querer plantar sem veneno, e porque eles são os primeiros prejudicados, né? Quantos morrem por ano só de intoxicação por veneno? Sim. Tem uma autora brasileira, ela é uma geógrafa da USP, que é a Larissa Bombardi. Até eu não sei se ela ainda está morando fora do Brasil, porque ela foi ameaçada de morte. Ela criou um mapa, né, dos agrotóxicos, e nesse mapa ela tem também denúncias graves de filhos, né, de toda a comunidade morrendo nos lugares onde tem o uso da agricultura convencional e dos agrotóxicos. E ela foi várias vezes, né, perseguida,
e correndo risco de morte, ela saiu com o filho do Brasil e está morando lá fora. Mas ela é tão ativista que ela montou um Instagram e ela continua botando a voz dela no mundo. Mas ela tem um atlas que você pode baixar ou fazer o download gratuito, e eu convido vocês a conhecerem, porque assim, não dá para combater o mal sem conhecer o mal. Então, quanto mais você... Parece que é um terrorismo, mas vocês têm que ter a noção da maldade que existe, né, do capitalismo selvagem, que tem o poder econômico, contra o agricultor familiar que mal tem dinheiro para comprar uma bateria. Então, nós não temos dinheiro para fazer de igualdade as campanhas e as pesquisas que eles fazem. Mas nós temos muito mais pessoas. Nós, numericamente, nós somos muito mais. Então, em quem está o poder? Na quantidade e na nossa qualidade. Então, é esse o convite que eu faço. E também, o veneno, ele vai destruindo, da mesma forma como a nossa saúde, a nossa imunidade depende das bactérias boas do intestino, a imunidade do solo depende das bactérias, dos micro-organismos bons também. E cada vez que colocar veneno, vai matando mais ainda esses micro-organismos, e até que chega uma hora que a terra fica infértil, ela vira deserto. Então, todos nós somos responsáveis, toda vez que a gente come alguma coisa que recebeu veneno, a gente é responsável pela desertificação do planeta também. Tá? Então, aí está o nosso... Então, gente, unindo o tema da palestra com essa injeção na veia de realidade, mexer na terra é bom. Né? É movimento, é aprendizado, também. Abraçar a árvore, regar, colher no pé, virar bicho de planta. Isso é o convite que eu faço, não só para as nossas crianças, mas também para nós que somos crianças também. Né? Vamos ficar mais inteligentes. Ai, meu Deus, vamos ficar mais inteligentes. E mais amigáveis, né? Inteligentes, e porque todas as pessoas, quando elas estão em equilíbrio, se elas comerem sempre orgânicos, elas vão estar pessoas em equilíbrio. E em equilíbrio a gente vai ter paz entre as pessoas, não vai ter mais essas brigas ou ficar inveja, intriga. Não, as pessoas ficam boas. Então é uma coisa que é um geral, né? Então a gente tem que trabalhar em favor, né, da nossa vida e do nosso bem-estar. Sim, eu acho que uma pessoa bem nutrida e com toda essa rede neural bem feita, ela não entra em belicismo. Apesar dela acreditar em coisas diferentes, há um diálogo, há uma cumplicidade, há uma ponte que está sempre, o Steiner fala muito isso, há uma ponte que está sempre ali, bonitaça para transitar. Ninguém precisa ser dono da verdade, ninguém precisa ser igual, nós somos diferentes, mas há ali o coletivo. Eu acho que o coletivo é o futuro do nosso planeta. As pessoas trabalharem exatamente. Aqui nessa feira tem exemplos disso. Estandes que são grandes, não são ricos, eles são grandes, mas é o coletivo da Bahia, o coletivo da Amazônia. Então aí você vê a riqueza de pessoas. Não é um monte de gente cheia de camiseta que está ganhando um monte de dinheiro, mas não sabe nem o que está vendendo. Nos coletivos são os produtores, os filhos dos produtores, que estão ali rindo, felizes de estar aqui interagindo com a gente. Vocês podem ver a diferença. Se vocês quiserem ver, vocês vão enxergar. Se vocês não quiserem ver, vocês vão lá nos grandes estandes de suplementos. Para mim, os estandes de suplementos, sem querer denegrir ninguém, mostra o quanto nós estamos doentes. Primeiro, a automedicação. Isso, eu acho que suplemento é legal, mas tem que ser indicado no momento certo pelo profissional certo. Ponto 1. Ponto 2. Por que precisamos de tantos suplementos? Porque a nossa alimentação está completamente vazia. E terceiro, esse é o mais grave, é acreditar que nós vamos mudar a nossa saúde tomando suplementos. Arroz. Bom, vamos fechar, senão a Natural Tech fecha e a gente fica aqui. Então, muito obrigada, né, por vocês terem ouvido, né, e acho que também vocês também são adeptos, né, à agricultura orgânica, e também por que é, e quanto mais vocês puderem incentivar as outras pessoas, mostrar que
realmente é o único caminho que a gente pode sobreviver, tanto a nossa vida como a vida no planeta. Sim. Inclusive tem uma pessoa muito importante lá do Vale do Silício, eu tenho até o vídeo no meu site, que lá no Vale do Silício um monte de nerd, gente assim, super gênio. Eles não são veganos nem vegetarianos, mas eles, como visionários, eles dizem que o futuro do planeta é uma alimentação baseada em plantas. Então, assim, não sou eu que estou falando, não é a Karen. Mas mais que isso, eu queria fechar dizendo que vocês já são pessoas que estão aqui. Então, vocês já têm uma visão, mas vocês são abordados e bombardeados por pessoas que questionam por que orgânico, por que continuar fazendo isso e tal. Então, eu acho que a nossa palestra diz para vocês que estamos todos juntos e vamos nos fortalecer com esses laços, né, de cumplicidade. É isso aí, gente. Gratidão. Muito obrigada.